Uma densidade volumétrica de carga uniforme de 0,2 microcoulomb por metro cúbico está presente em uma caixa esférica que se estende de R igual 3 cm a R igual 5 cm. Se ρV igual a zero em qualquer outra região, calcule, letra A carga total presente na casca e letra B, R1, se metade da carga total estiver localizada na região 3 cm menor que R, R menor que R1. Então, para conseguir resolver o exercício, primeiramente vamos fazer aí uma representação para facilitar aí o que a gente está procurando, tá? Então, vou fazer a representação aqui no plano mesmo, tá? Para identificar. Então, vou desenhar aqui uma esfera de raio 5 e uma esfera de raio 3. Então, aqui é 3 centímetros, aqui é 5 centímetros. Aqui entre esses raios é onde a gente possui densidade de carga volumétrica constante, um ρV igual a 0,2 aí microcoulomb, tá? Que é isso aqui, ó, tá? Por metro cúbico, tá? É uma densidade constante volumétrica. Cada pedacinho aí tem 0,2 microcoulomb por metro cúbico, que seria aqui a densidade coisada. Ele quer calcular qual, na letra A, qual a carga total presente na casca. Então, como que eu acho a carga total aqui? A carga total, como eu tenho aqui uma densidade volumétrica, a gente pode vir da seguinte condição. A gente vai pegar um pedacinho de volume, então a gente não vai ter um pedacinho, ou não vai ter a carga total, a gente vai ter um pedacinho da carga, um dq. Esse dq vai ser a densidade volumétrica, que nesse caso é constante, vezes o diferencial de volume, tá? E aí, para achar a carga total, a gente integra desse lado, só que aqui a gente tem que lembrar que a gente tem um dv, então a gente tem que ter integral tripla para calcular desse lado. A integral aqui desse lado de dq, ou seja, somando todos os pedacinhos, a gente vai ter a carga total. E desse lado vai ficar a integral tripla na região aí, tá? ρV dV, tá? Então a gente precisa aí falar aqui que é uma região D, tá? Aqui é a região D. Então a gente tem que achar esses limites de integração e calcular essa integral tripla, tá? Quem que serão os limites de integração? Primeiro, isso aqui é esfera, então a gente vai utilizar coordenadas esféricas. Então a gente vai ter que achar, ó, vamos lá, limites, tá? A gente está falando de coordenadas esféricas, tá? Que vai facilitar aí a resolução dessa integral. Então, a gente tem nas coordenadas esféricas a variação do raio, a variação de um ângulo θ e a variação de um ângulo φ, tá? Então, o raio a gente vê aqui, ó, que é onde tem carga, começa em 3, ó, um raio de 3 e vai até 5. Então a variação do raio está aqui, ó. Então o raio vai de 3 até 5. Só que aqui é metro cúbico, aqui está em centímetro, então a gente tem que converter, né? Divide por 100, 0,05 metros, divide por 100, 0,03 metros. Então o raio vai de 0,03 a 0,05, que fica aí em metro, tá? O θ, o que é o θ? O θ é o quanto rotaciona em torno aí do eixo Z, tá? Se a gente considerar aqui, ó, o eixo Z, aqui o eixo Y e o eixo X saindo, o ângulo θ é o que rotaciona entre o Z e ele mesmo, tá? O máximo que ele pode ser é 180, que é quando rotaciona aqui, ó, em torno. Se ele viesse até o primeiro quadrante, seria 90 graus. Como é aí a esfera inteira, ele vai até lá embaixo. Rotacionando daqui até lá embaixo,
seria esse ângulo, esse. E assim, ó, fatiando até preencher aí uma área. Essa seria a rotação do ângulo, tá? Que tá para formar isso daqui. Então, a gente tem que vai de 0, que seria aqui em cima, até aqui, que seria π, ó. E ele rotaciona aqui 180 graus. É o máximo que esse θ pode aí ser. E o φ é a rotação em torno do eixo Z aqui, ó, tá? Aqui é a rotação em torno do plano XY e aqui é a rotação em torno de Z. Então, daqui, ó, a gente parte do eixo X, que aqui é onde é o 0, e vai rotacionar a dar a volta e voltar aqui, ou seja, a volta completa da esfera é de 0 a 2π. Então, a gente tem os limites, agora a gente pode calcular a carga. Então, como vai ficar? Vai ficar assim, ó. A carga Q vai ser integral. Aí, o primeiro que vem aqui é o de φ, de 0 a 2π. Aí, aqui, integral de 0 a π. E aqui, integral de 0,03 a 0,05. Quem que é ρv? ρv é constante de 0,2 microcoulomb. Então, aqui, ó, 0,2. Quer deixar em micro? Quer calcular tudo calcular em coulomb? A gente tira o micro. O que é o micro? 10 a menos 6. Aí a gente deixa no SI. Então, vezes 10 a menos 6. Coulomb, deixou no SI. Aí, dV. Quem vai ser o dV? O dV tem que ser de coordenadas esféricas, que é o raio ao quadrado, tá? Vezes o seno de θ. Aí vem dr, dθ e dφ, tá? Sendo que esse termo aqui é chamado de fator jacobiano da transformação aí de coordenadas cartesianas, que seria x, y, z, para coordenadas esféricas, que é r, θ e φ, tá? E esse aqui é o dv, tá? Que seria as coordenadas r, θ e dφ. Bom, agora a gente pode calcular. Como os limites são todos constantes, a gente pode separar aí a integral. Então, a gente pode escrever assim, ó. Esse termo é constante, sai da integral. Então, fica 0,2 vezes 10 a menos 6, tá? Que é a densidade constante. Aí, aqui vem integral de 0 a 2π. Essa integral é em relação a φ. Só tem o φ ali, fica dφ. Vezes integral de 0 a π. Essa integral é em relação a θ. Eu tenho seno de θ, dθ. E a última integral de 0,03 a 0,05. E é em relação a r, que eu tenho r quadrado dr. Então, agora eu posso fazer todas simultaneamente. Então, o que vai ficar? 0,2 vezes 10 a menos 6. A integral de φ, de dφ, vai dar φ, que vai variar de 0 a 2π. A integral do seno de θ dá menos o cosseno de θ, que varia de 0 a π. E a integral de r quadrado fica r ao cubo sobre 3, que varia aí de 0,03 a 0,05. Então, a gente tem aí que Q vai ficar igual a 0,2 vezes 10 a menos 6. Aqui, substitui os limites, superior menos inferior. Então, fica apenas 2π, né? Fica 2π menos 0. Aqui fica menos o cosseno de π, aí menos o inferior. Como aqui é menos, troca o sinal para mais, cosseno do limite inferior, que é 0. Vezes, aqui fica o limite superior, 0,05 ao cubo, menos o inferior, 0,03 ao cubo, dividido por 3. Então, a gente tem aqui, ó, cosseno de π dá menos 1 e cosseno de 0 dá 1. Aqui menos com menos dá mais. Então, todo esse termo aqui dá 2. Então, eu vou deixar de uma forma aqui resumida, tá? O que deu, entre parênteses, para utilizar essa conta na letra B. Então, vai ficar assim, ó. 0,2 vezes 10 a menos 6 vezes 2π, que deu aqui. Aqui, vezes 2, tá? Aqui vai ficar 0,05 ao cubo menos 0,03 ao cubo.
tudo sobre 3. Vou deixar nessa estrutura, que aí a gente vai poder utilizar essa estrutura para a letra B, economizar um monte de cálculo. Fazendo isso aqui, ou seja, joga na conta, a gente vai achar o resultado. A gente vai achar o valor aí de 8,21 vezes 10 a menos 11, que vai ficar na unidade de Coulomb, tá? Geralmente a gente utiliza os prefixos da SI para dar a resposta. O mais próximo aqui seria o 10 a menos 12. Para dar 10 a menos 12, pega essa vírgula e passa para cá. Então a gente fica com 82,1 vezes 10 a menos 12, que é o múltiplo de 3, né? Coulomb. O 10 a menos 12, prefixo da SI, é o pico. Então a gente pode escrever que é 82,1 picocoulomb. Essa é a carga que a gente tem aí nessa casca de esfera. E na letra B, qual é o R1 se metade da carga total estiver localizada na região 3 cm R1? O que vai acontecer? Agora, de vez o raio externo ser 0,05, a gente vai colocar R1. Então, aqui na integral, de vez ser esse 0,05, a gente põe R1. Aqui, de vez ser 0,05, R1. E aqui 0,05 R1. Do lado da igualdade, a gente vai por metade da carga. Então vai colocar Q sobre 2. Então a gente vai utilizar assim, ó. Q sobre 2, que é metade da carga. A gente vai ter igual a 0,2 vezes 10 a menos 6. Aí vezes 2π vezes 2. Aí vezes, de vez ser o 0,05, R1 ao cubo, que seria o limite aqui de cima, ó, foi o que mudou, tá? O restante continua igual, menos 0,03 ao cubo, aí dividido por 3. Agora a gente isola esse R1, então vai ficar como? Vai ficar lá, substituindo, vai ficar 3 aqui, que passa multiplicando, a carga, que pode colocar aqui o 8,21 vezes 10 a menos 11 para achar o R em metros. Aí, dividido tudo isso daí por 0,2 vezes 10 a menos 6 vezes 2π vezes 2 igual R1 ao cubo menos 0,03 ao cubo. Então, como que vai ficar o R1? R1 vai passar para o outro lado. Esse termo aqui, 3 vezes 8,21 vezes 10 elevado a menos 11, dividido por 0,2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 2π vezes 2. Esse termo passa para lá positivo, 0,03 ao cubo. E tudo isso, como aqui é o cubo, do outro lado passa como raiz cúbica ou elevado a 1/3. Então a gente calcula aí o R1. A gente vai achar o valor de 0,04236 em metro, dando a resposta em centímetro, ou seja, pega essa vírgula, move duas casas para lá, ou seja, multiplica por 100, a gente vai ter R1 como 4,2, aqui a gente pode arredondar o 36 para 4, tá? Então 4,24 centímetros é o valor do raio R1, menor que o 5, né? Então, um valor coerente. Se desse mais que 5, já saberia que está errado, porque não tem como metade da carga ficar num raio maior. Bom, espero que tenha gostado da resolução. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu irei responder você. Muito obrigado e até um próximo exercício.